Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz porque está na presença do Senhor? Glória a Jesus, né? Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu pedi para os irmãos deixarem aberto a palavra de Deus. Nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas almas nessa manhã, amém? Glória a Deus. Enquanto os irmãos acham o texto, eu quero louvar o nome do Senhor, bendizer pela bondade do coração dele, né? Porque nós sabemos que foi a mão poderosa de Deus que nos trouxe à casa dele. Ele tem um propósito para nós, falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Os irmãos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver, e ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. Vamos agora para o verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, nós nos estendemos até um pouquinho, né, para fazer a leitura do texto, para nós compreendermos, né, essa situação que aconteceu aqui. E a palavra diz que enquanto Jesus caminhava, né, foi quando ocorreu esse evento aqui. E quando nós falamos, né, enquanto Jesus caminhava, nós marcamos um tempo que é o tempo que foi estabelecido por Deus, que é a graça. A graça é esse tempo que nós estamos vivendo. Graça significa favor imerecido. Não é nada que nós fizemos para Deus que merecêssemos que Ele tivesse um olhar para nós. Assim como nós vimos aqui no texto, né? Porque enquanto Jesus caminhava, Ele viu um homem que era cego de nascença.
Jesus viu. E isso é muito importante para nós, né? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos até invisíveis, né? Nós vivemos as nossas vidas, nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, né? E nós vamos ver aqui que o defeito daquele homem era uma deficiência visual. Deficiência visual. E essa deficiência visual, a palavra nos diz que era desde nascença. Então imagina o seguinte, uma vida inteira, né? A palavra não fala quantos anos aquele homem tinha. Nós vamos entender quando a gente lê todo o capítulo 9, que ele já era um homem adulto já, né? Porque há um diálogo depois, né? Quando ele foi curado, ele testemunhou daquilo que aconteceu com ele, e que os pais falavam assim, olha, ele tem idade já, ele já pode responder por si mesmo. Então imagina o seguinte, uma pessoa que nunca enxergou. Nós vemos aqui os irmãos, né? Nós vemos que todos nós aqui nós temos a vista, né? Nós temos esse dom de ver. Alguns, como eu, enxergam muito bem, né? Tem que ter um óculos aqui para melhorar, né? Que se eu tirar o óculos, eu vou ficar que nem aquele cego que Jesus curou também, que ele via as coisas, né, meio embaçadas, assim, né? Ele via os homens como se fossem árvores se movendo. E nós vamos ver, né, que Jesus, ele curou não somente aquele cego, ele curou muitos cegos. A palavra fala de mais ou menos 9, que Jesus dá detalhes na maneira como ele curou. Detalhes, aqui como nós encontramos detalhes. E é curioso, meus irmãos, porque nesse capítulo 19 existem muitas perguntas. Muitas perguntas. Se a gente for catalogar, e hoje fica mais fácil, né, porque os sistemas, né, eles apontam lá, tem 16 perguntas. E muitas vezes nós chegamos à casa do Senhor com muitas perguntas, né? Muitas vezes nós nos indagamos, e essas perguntas, eles vão desde a reflexão, né, se existe realmente um Deus, né, se existe um Deus que está olhando por nós, se a situação que nós estamos vivendo, Deus está percebendo isso ou não, né? E nós vemos aquele homem que nunca enxergou. Os irmãos conhecem alguém que não enxerga, que é cego, que não tem a visão? Às vezes é raro a gente ver, né, conhecer alguém. Eu tenho uma prima minha que ela perdeu a visão quando ela tinha 13 anos de idade. Era diferente desse menino aqui, né, desse homem aqui, que nunca enxergou. Ela já tinha tido a vista dela, e aos 13 anos, do nada, ela perdeu a visão. E muitas vezes a gente fica pensando, puxa, que coisa triste, né? Que coisa triste a pessoa não poder ver as coisas, né? Não poder conhecer a pessoa que está ao teu lado, né? A tua mãe, teu pai, teus irmãos, a esposa, o esposo. É uma coisa que a gente fica pensando, pô, é tão difícil, né? É uma dificuldade grande. Naqueles tempos de Jesus, quando a pessoa tinha uma deficiência dessa, e muitas pessoas tinham problemas, né, de deficiências, as pessoas elas ficavam rejeitadas, né, pela sociedade, e acabavam sem outra saída a não ser mendigar o pão. E era o que acontecia com aquele homem. Então, naquela época, as pessoas, por exemplo, tinham um problema de ser coxo, né, de ser aleijado, qualquer deficiência que ela tinha, era esmola, pedir esmola, não tinha jeito, não tinha uma oportunidade, né? E olha só, as pessoas, né, naquela sociedade que existia em Israel, né, tinha lá os mendigos, tudo, e as pessoas passavam, né? E muitas vezes a gente faz isso e a gente tem os nossos próprios julgamentos, né? Por que aquela pessoa está ali? Por que ela está mendigando pão? E aí, de acordo com a nossa filosofia, né, nossa ideologia, a gente começa a traçar aí as razões por que a pessoa está passando aquela dificuldade, né? Então, hoje em dia nós temos ali, as pessoas são mais de direita, as pessoas são mais de esquerda, né? O que é de esquerda fala, olha, tá vendo o problema aqui? Isso é um problema do Estado, né? Esse pessoal na rua aí, o governo não está fazendo nada por eles, né? Então tinha que ter alguma ajuda. Nunca a pessoa pensa que você pode fazer alguma coisa. Sempre é outro que tinha que ter feito alguma coisa. É verdade ou não é? E passa, né? Passa todos os dias ali, vê aquelas pessoas ali, o que é um pouco mais de direita, fala assim, rapaz, também, né? Está aí mendigando, mas o governo está ajudando ele lá, né? E se oferece um emprego para ele, ele não quer saber de emprego, não, né? Então vai de acordo com a sua ideologia, né? E as pessoas ficam sempre arrazoando o motivo porque as pessoas estão passando aquele problema, né? E quando Jesus passa é diferente. Ele não faz esse tipo de julgamento segundo a ótica humana. Jesus não faz isso.
Jesus ele para, né? Porque imagina, ele estava caminhando e a gente vê que Jesus tem que parar. E houve ali uma discussão entre Jesus e os discípulos, e começaram as indagações ali, né? E havia muito, naquela época, algumas teologias que diziam o seguinte: olha, quando uma pessoa tem uma dificuldade assim, uma deficiência, é porque, olha, só pode ser uma coisa: ou o sujeito pecou, ou os pais pecaram, né? Então aquela teologia de que há uma maldição hereditária, né? Então a gente já começa a fazer um certo julgamento, né? Então aquilo que veio à tona naquele diálogo de Jesus com os discípulos não era um tema que não era pautado naquela época. Existiam discussões assim alongadas sobre isso, né? O porquê, qual é o motivo, né? E aí Jesus fala assim, dá uma resposta. Por isso que nós falamos, né? Você pode ter perguntas, né? Mas o Senhor ele tem a resposta para nós. E aí Jesus ele fala o seguinte: olha, nem ele pecou, nem os pais dele. Opa, como assim? Existe alguém que nunca pecou? A não ser o próprio Senhor Jesus? Como que pode ser? Olha, não foi nem ele que pecou e nem os seus pais. É que Jesus ele já está começando a dizer para nós que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Não é assim que Deus faz conosco. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E aí nós vamos ver, e a gente fica meditando, né? Porque logo depois que tem esse diálogo, Jesus ele já toma uma decisão. Então, em favor daquela alma. Glória a Jesus. E olha, meus irmãos, eu posso dizer o seguinte: Jesus hoje tomou uma decisão em relação à tua alma. Ele vai fazer algo extraordinário, maravilhoso, algo que ele nunca fez, ele nunca tinha feito, né? E o Senhor ele nos surpreende muito com isso, porque Deus ele tem o poder de fazer algo que nunca foi feito. Aleluia. Nunca tinha um homem cego de nascença ter sido curado, nunca tinha acontecido isso, não existia isso, não existia. E aí, o modo como o Senhor opera, é aí que nós temos que parar um pouquinho e prestar atenção no modus operandi de Jesus. Ele pega, ele vai lá e a palavra diz que ele cuspiu na terra. Olha só, que situação, né? Estranha. Imagina, o homem era cego, mendigo. Todo mundo aqui conhece um mendigo, né? Todo mundo já passou por um mendigo ali, né? Cheira bem? Não, né? Não, porque a pessoa está numa condição ali desprezível, né? Aí Jesus vai lá e cospe na terra. E aí é interessante, né? Porque ali está se remetendo ao quê? A criação. A criação de todas as coisas. Como é que Deus fez o homem? A palavra não diz que Deus fez o homem do pó da terra? Sim ou não? Só que quando Deus ele criou o homem, a terra não tinha sido amaldiçoada ainda. Tudo estava perfeito. Deus pegou o barro, né, na criação do primeiro homem, do primeiro Adão. Ele pegou o barro, né, e moldou o homem, e soprou no homem o fôlego de vida. E fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Só que o homem pecou. E quando Deus foi fazer o julgamento ali, né, com Adão, Eva e a serpente que estava no paraíso, Deus começa a colocar o juízo ali, né? Falou: Eva, o que aconteceu? Não, olha, foi a serpente que me enganou, né? Já colocou a culpa na serpente, mas serpente, né? E aí ela deu uma sentença ali: olha, você vai ter filhos com dores, eu vou aumentar sobremaneira as dores que você vai ter os filhos. E a mulher, né, o ser humano, é o que passa mais perrengue no momento do parto, né? Você vê que os animais, eles têm os filhos deles ali na natureza, evidente que eles devem sentir uma certa dor, só que Deus multiplicou um pouquinho mais ali a dor das mulheres, né? A serpente, olha, vai se rastejar, vai comer o pó da terra, né? Vou colocar a semente da mulher, da descendência da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. Foi dando uma sentença ali. Quando chegou em Adão, o que você fez? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus, ao invés de amaldiçoar o homem, ele amaldiçoa a terra. Os irmãos vão ver ali no Gênesis 3. Deus amaldiçoou a terra. E aí Jesus vai lá e cospe na terra que estava amaldiçoada, mas a saliva de Jesus é aquilo que sai de dentro de Deus, né? Ele vai lá, faz uma lama e passa nos olhos do cego. Passa nos olhos do cego. Meu Deus, né?
Parece que piorou a situação. Parece que piorou a situação daquele rapaz. Né? Porque imagina, você é cego, mendigo, está ali desprezado, e agora você está com a cara toda suja de lama. As pessoas vão olhar, talvez alguns até riram. Alguns até riram. E aí o que Jesus fez? Está curado, ele falou? Agora você pode abrir os olhos e ver? Não. Jesus nem falou que ia curar ele. Jesus nem falou que ele ia enxergar. Os irmãos viram o texto? Porque é importante, meus irmãos, quando a gente pega a palavra de Deus, né, nós podemos elocubrar em uma série de coisas, né? Podemos imaginar uma série de coisas, mas nós temos que ler a palavra e ver o que a palavra fala e o que a palavra não fala. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, depois de fazer isso, né, ele fala para o homem, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele falou, vai tomar um banho, né? Porque imagina, que eu falei, o homem ali naquela situação dele estava cheirando mal. Vai lá, vai se lavar no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé, depois a palavra esclarece aqui, olha, Siloé significa o enviado. Jesus estava remetendo a ele mesmo, vai lá se lavar, né, no tanque de Siloé, aquele tanque que tinha ali em Israel e depois encontraram, né, porque esse tanque ele ficou desaparecido por mais de 2000 anos, vocês não sabiam disso? Ninguém conhecia, onde que é esse tanque de Siloé? Em 2004 começaram algumas escavações e chegaram no tal do tanque de Siloé, que era um local tipo uma piscina, né? Que tinha umas escadarias ali, tinha um desvio do rio Sion, que chegava a água até ali e que era usada para a purificação das pessoas, para as pessoas beberem água, se lavarem, os sacerdotes, as pessoas que serviam no templo, iam lá e se limpavam ali, se purificavam, para assistirem na casa do Senhor. E imagina o seguinte, aquele homem, ele ouviu aquele mandar do Senhor, vai se lavar no tanque de Siloé. E aquele homem, ele creu no Senhor e foi até o tanque. Ele talvez, né, naquela situação dele, ele nem podia ir sozinho até lá. Alguém talvez teve que conduzir aquele homem até o tanque de Siloé. Como é que ele foi para o tanque de Siloé? Ele foi enxergando? Não, ele não foi enxergando. Mesmo antes de ele receber a bênção do Senhor, que Jesus não tinha prometido que ele ia enxergar. Jesus só falou para ele se lavar, para ele se purificar, né? Mas ele foi até lá. Ele foi até lá e eu fico imaginando as pessoas olhando para aquele cego. Mas que cego doido é esse? Com a cara toda cheia de lama. Muitas vezes as pessoas, né, têm um encontro com o Senhor Jesus e tomam atitudes, as pessoas olham e zombam ainda da pessoa. Olha, teve um encontro com Jesus, aquela pessoa teve um encontro com Jesus, olha como é que ela está agora. Olha só como ela está. E as pessoas zombam. Mas ele não se importou com isso. Ele foi lá e ele foi se lavar. Imagina o seguinte, ele lavou ali o seu rosto, lavou o seu corpo ali, porque era uma piscina que você descia, né, gradativamente ali, e ele tomou aquele banho. E quando ele saiu, ele não tinha tido a promessa que ele ia enxergar. Ele saiu limpo e saiu enxergando. E ele começou a glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor, meus irmãos, Ele faz muito mais daquilo que Ele nos promete. Muito mais daquilo que nós pedimos. Muito mais daquilo que nós pedimos. Não tem nenhuma indicação na palavra de Deus que aquele cego tenha ido pedir alguma coisa para Jesus. O que nós sabemos é que ele estava no lugar onde Jesus estava ali. E ele chegou tão perto de Jesus que deu para Jesus ter esse contato com ele. De ter esse toque com ele. E ele foi lá, tirou e ele começou a já testemunhar do que tinha acontecido com ele. E as pessoas que conheciam ele, a palavra fala aqui dos vizinhos, falam, rapaz, não é esse homem aqui que era cego de nascença e que ele andava mendigando? As pessoas, é mesmo, eu acho que parece com ele mesmo, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é. E aí ficou um alvoroço, e começaram as perguntas, né? O que aconteceu com você, rapaz? Como é que você não enxergava, você mendigava, e agora eu estou vendo você aqui enxergando, e a gente vê que ele já não estava mais numa posição de mendigo. Ele não estava mais mendigando, porque eles falam assim, olha, ele ficava mendigando, ele não está mais mendigando, ele teve uma mudança de vida, verdadeira, que era evidente para as pessoas. E aí perguntavam para ele, mas o que aconteceu? Ele falou assim, olha, o homem chamado Jesus, ele veio, passou lama nos meus olhos, mandou eu me lavar, eu fui, me lavei e agora eu vejo, agora eu estou enxergando.
E nós vemos arremetendo para a autoridade de Jesus. Lembra do centurião, né? Que falou com Jesus: olha, Senhor Jesus, tem um meu servo que está na minha casa, ele está moribundo, quase morto. Jesus falou: vamos lá na sua casa para curá-lo. Ele falou assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, mas se o Senhor falar para ele curar, eu sei que ele vai ficar curado, porque eu sou um homem que estou sob autoridade. E eu tenho autoridade, eu falo para o meu servo: vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem. Então eu sei que se o Senhor também, uma palavra só, o meu servo vai ficar curado. E foi o mesmo que aconteceu aqui, né? Foi lá, o Senhor mandou, ele foi, né? Obedeceu, né? Vai lá, ele foi, obedeceu e ficou curado. Ele estava enxergando, e ele não entendia ainda, na verdade, né? Porque isso é um processo na vida de quem tem um encontro com o Senhor. Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem é Jesus. Ele fala o homem chamado Jesus. Ele não sabia ainda mais sobre Jesus Cristo, né? E aí, aquele alvoroço, né? Aquele alvoroço. Onde é que está Jesus? Eu não sei. Não sei. Aquele homem ainda não sabia das coisas. Aí levaram ele para os religiosos. Não, vamos levar para um pessoal que entende do negócio, né? Aí chegou lá com os fariseus. E lá entre os fariseus, que eram religiosos da época, existiam muitas divisões. Aquele negócio, né, de as teologias diferentes, né? E que muitas vezes não chegam a lugar nenhum. Essas discussões não levam ninguém a salvação nenhuma. Não levam a salvação. Mas aí levaram lá, e aí começou o negócio, né? Os caras começaram a entrevistar o homem. O que aconteceu? Você era cego mesmo? Né? Porque eles não acreditavam. Muitas vezes, né, essa dúvida: será que aconteceu um milagre mesmo? Quantas vezes você já não se perguntou? Essas igrejas aí que o pessoal vai lá e é curado, o cara era paraplégico, né, paralítico, cego, tal, coxo, e sai andando. Será que é verdade ou não? Isso é uma coisa antiga, né? As pessoas queriam comprovação. Chama os pais aí, porque você está falando, mas eu não estou acreditando, né? E aí começou, o cego ele repete várias vezes a mesma coisa. Olha, eu era cego de nascença, né? Um homem chamado Jesus foi lá, passou lama nos meus olhos, agora eu estou vendo. Aí ele já começava a falar: não, peraí, quando é que foi isso? Sábado? Ah, não. Sábado não. Esse homem não é de Deus, porque existiam duas linhas lá, que era Hilel e Shammai, né? Então tinha um grupo lá que achava que no sábado você não pode nem mover uma palha, porque você está contra a lei de Deus. Logo, se o homem curou você no sábado, então ele não é de Deus. Está resolvido o problema. Já sabemos que foi o demônio que fez isso aí. Olha só, a discussão em cima do negócio. Já a outra linha, Shammai, fala: não, tem algumas coisas que você pode fazer. Então, olha, um sinal desse, alguém que é pecador pode executar. Então começa aquela discussão. Uma discussão que não levava a nada. E aquele homem ficou ali, né? Chamou os pais falaram assim: ó, pergunta para ele que ele tem idade. Porque eles tinham medo, sabe por quê? Porque eles eram judeus ali. Se alguém assumisse que Jesus era o Messias, era o Cristo, era expulso da sinagoga. Eles não queriam isso. Ninguém queria isso. E aí o fato é que aquele homem, ele voltou a encontrar com Jesus. Ele estava ali diante do Senhor, porque ele foi expulso da sinagoga. Sai daqui. Imagina, né? As pessoas, a falta de empatia com o necessitado, a falta de as pessoas se alegrarem, né, com a bênção que alguém recebeu. Porque que bênção é essa, né? Imagina o seguinte: como que uma pessoa que nunca viu nada, né? Dá para imaginar, porque quem já viu alguma coisa pode imaginar. Olha, aqui tem uma árvore, então ela já tem uma memória de que o que é uma árvore. Aqui está fulano de tal. Ah, não, já vi meu pai, eu sei mais ou menos. Mas o homem nunca enxergou nada. Nunca enxergou nada. Mas nós sabemos, né, quando eu perguntei se alguém conhece algum cego, a gente vê que quando uma pessoa tem uma deficiência, parece que o Senhor, ele dá uma compensada, porque outros sentidos ficam mais aguçados. Os irmãos já perceberam isso? Essa minha prima, que eu falei que ela perdeu a visão com 13 anos de idade, né, ela, se você visse ela ou vê ela, porque ela está aí firme e forte, você nem percebe que ela é cega, de tanto que os sentidos dela são aguçados. Então ela pega ônibus ali em Recife, e ela vai conversando com você e ela sabe o ponto certinho que ela vai parar. Ela conta até o número de lombadas que tem para chegar no lugar. Ou seja, ela toca piano, ela é advogada, ela passou no concurso de direito para ser juiz lá em Recife, não conseguiu assumir, porque o Estado não tinha condições de: olha, eu não tenho como deixar você ser juiz aqui, porque o Estado não consegue ter um esquema para ela exercer a função dela como juíza. Mas não importa, porque ela é feliz. Ou seja,
Deus, Ele faz as coisas com a gente, como nós falamos aqui desde o começo, cada um de nós está aqui, não foi por causa de um desastre que aconteceu na vida de alguém, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, puxa, eu fui um erro de cálculo dos meus pais não queriam que eu nascesse, né? E a gente fica naquele negócio, não, porque cada um de nós foi feito para manifestar em cada um de nós a glória de Deus. Os irmãos entendem o que é isso? Você foi feito e eu fui feito para manifestar a glória de Deus. Então, tudo que acontece, todas as nossas deficiências, os nossos problemas, são usados para que o nome do Senhor seja glorificado. Se aquele homem não tivesse sido curado, mesmo assim a glória de Deus ia ser manifestada. Por quê? Porque cada um de nós, Deus dá os recursos que nós necessitamos, para que as pessoas possam chegar. E muitas vezes, né, nós primeiro precisamos ver para crer, não é isso? O que aconteceu? O que aconteceu com Tomé? Tomé, ele enquanto não tocou, não viu Jesus ressurreto, não tocou no seu lado, não viu as marcas na sua mão, ele não creu. Mas aí quando ele viu Jesus, ele foi lá e se prostrou diante de Jesus e falou: Tu és o rei, Tu és o meu Deus, meu rei. Ele precisou ver para crer. E Jesus fala assim, né, você creu porque você viu. Amém, glória a Deus. Mas bem-aventurado o que não viu e creu. O que não viu e creu. E foi essa a situação. E é isso que o Senhor quer despertar no seu coração e no meu coração hoje. Primeiro você saber que você é uma bênção do Senhor, né? Deus, Ele vai manifestar sua glória nas suas dificuldades, né? Nos seus problemas. O teu problema não é uma limitação para você ter um encontro com Deus. Saiba disso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E Ele tem um propósito de bem para a sua vida. Deus, Ele não nos trata, segundo nós falamos aqui, Ele não nos trata segundo os nossos defeitos, segundo os nossos problemas. Tem sempre um bom exemplo para isso, né? Como se fosse uma parábola urbana, né? Já falamos aqui algumas vezes até, de um homem condenado à morte. Essa é a situação do homem sem Deus, né? O homem condenado à morte, ele foi levado à prisão e ele estava esperando o dia que ele ia ser executado. Estava esperando só o dia. Quando chegou, um pouco antes, né? Os irmãos sabem que o governador do estado, ou o presidente da república, no caso dos Estados Unidos aqui, ele tem o poder de, mesmo a pessoa sendo condenada à morte, ele tem o poder de anular aquela pena. Os irmãos sabem isso? Né? Então, é uma atribuição do governador do estado ou do presidente da república. O sujeito está condenado à morte. E aí, o governador de um determinado estado aqui americano, ele sabia que o homem tinha sido condenado à morte, só que ficava na dúvida ali, né, se tinha sido verdade ou não, e ele resolveu dar absolvição para aquele homem. E aquele homem foi lá, só que o governador falou assim: eu vou me vestir de pastor aqui, vou levar uma Bíblia e vou conversar com esse sujeito. Quando ele foi chegando, né, imagina o condenado à morte estava ali, e quando viu o cara vestido com terno e gravata, com Bíblia no braço, falou: não, eu não quero ouvir nada desse homem. Eu não quero ouvir falar de Jesus, eu não quero nada disso. E aí aquele homem foi lá: olha, rapaz, eu preciso falar com você, eu tenho uma palavra para te dar. Ele começou a xingar o homem ali, né, achando que era um pastor ou que era um padre que vinha conversar com ele, e dispensou. Não quero saber, não quero conversa. Aí, bom, tá bom, você não quer, o homem foi embora. Aí o carcereiro chegou para ele e falou assim: rapaz, você é louco? Você é doido? Enlouqueceu? Ele falou: por quê? Aquele homem lá, você sabe quem é aquele homem? Eu sei, deve ser um pastor aí, ou um padre que veio conversar aquela história toda comigo ali e tal. Ele falou: não, aquele homem, ele é o governador, e ele tinha dentro da Bíblia, ele tinha uma carta te dando a liberdade, você ia ser solto. Você não ia ser mais condenado à morte. Aí ele pegou e falou: tá bom. Chegou no dia da execução dele, sempre dá uma palavrinha, né? Você quer falar alguma coisa? Ele falou assim: olha, eu quero que todo mundo saiba que eu estou sendo condenado à morte hoje, não pelos pecados que eu cometi, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. É essa a situação do homem. Então, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas nós temos, entre aspas, o poder de negar
a salvação que é dada a nós de graça. Então essa palavra, meus irmãos, é para que nós tenhamos um renovo, né? Para que nós tenhamos uma nova esperança, para que nós saibamos que Deus é um Deus que vê. Ele vê todas as coisas. Ele não passa despercebido, né, no problema que você está vivendo. Ele não está alheio àquilo que você está passando. Ele é aquele que te ama. As pessoas podem passar por você e te ignorar, né, e não está olhando verdadeiramente para o que você está passando, mas Ele está vendo. E o desejo de Deus é operar algo maravilhoso na tua vida. Eu me alegrei quando a irmã, antes de cantar o primeiro louvor, né, falou justamente disso, né, dos nossos olhos, o brilho dos nossos olhos. Os olhos são a janela da nossa alma, né? Então, aquilo que você está vendo, né, se os nossos olhos são ruins, nós vamos ver em grandes trevas. É isso que a palavra fala. Mas se os nossos olhos são bons, nós vamos ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra do Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, né? Mais uma vez que Deus fez algo que nunca tinha sido feito, né? Um homem morto há 4 dias. Aí a primeira irmã, Marta, falou assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Aí ela falou assim: não, eu sei, Senhor, eu sei, né? Porque Jesus falou assim, né? Se você crê em mim, mesmo aquele que morreu, viverá. Ela falou: não, tudo bem, eu sei que vai ter a ressurreição no juízo final, não é para agora, né? Eu sei, é mais para frente, então não resolve o problema. Ele falou: não, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus. Meus irmãos, tudo que Jesus fez é para que nós creiamos que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Salvador, Ele é aquele que estava na glória e se fez homem e viveu como nós, né? E Jesus, lembra o diálogo que Jesus falou com os homens? É importante, é necessário, né? Quer ver aqui, ó, no verso 4, né? Depois de lavar, que nós trabalhemos, quer ver? Tá aqui, estou no capítulo errado. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. Meus irmãos, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está na glória, mas Ele enviou o seu Espírito Santo. E agora Ele está falando conosco. Enquanto é dia, enquanto o Espírito Santo, que é o revelador, é importante que nós façamos as obras de Deus. E a obra de Deus é anunciar que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para salvar, Ele tem o poder para curar, para libertar, para te dar uma vida nova, uma vida não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, uma nova vida. Porque Jesus, Ele fala o seguinte: porque enquanto há dia, enquanto o Espírito Santo está sobre a igreja, é possível se fazer alguma coisa. É o Espírito Santo que nos capacita para realizar as mesmas obras que Jesus realizou, e ainda maiores, ainda maiores. Você crê nisso? Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Se você obedecer a palavra de Deus e ter esse processo de santificação, porque é Ele mesmo que faz, lembra? O tanque de Siloé é o enviado, é o Espírito Santo que está te lavando agora. Ele está te santificando, te purificando e te qualificando para você exercer a obra de Deus. E nós vamos fazer isso, a Igreja de Cristo faz isso enquanto o Espírito Santo está sobre toda a carne, ou seja, sobre o corpo de Cristo. Mas vai chegar o dia da noite, não é um trocadilho ali, né? Vai chegar a noite, né? Vai chegar um tempo em que o Espírito Santo vai ser retirado, e com o Espírito Santo a igreja vai ser arrebatada. Aí não vai ter como trabalhar, meus irmãos. Aí vai ser um período que é chamado na palavra de Deus de grande tribulação. Meus irmãos, nós não queremos passar por isso, porque nós nos amamos e nós amamos as pessoas que estão ao nosso lado. Porque Deus colocou esse amor em nossos corações, e por esse amor nós anunciamos a palavra de Deus, porque virá um juízo. Hoje na Escola Bíblica Dominical foi falado sobre isso, né? Eu convido aqui os irmãos a se aproximarem mais de Cristo, né? A ouvirem mais a palavra do Senhor, porque é muito bom e confortável a gente ouvir e falar assim: olha, Deus, Ele te ama, Ele vai te curar, Ele tem alguma coisa boa para você, uma coisa nova, diferente. Isso traz um conforto em nossos corações. Mas a mesma palavra de Deus, ela diz o seguinte: que vai haver um juízo. Haverá um juízo, e o juízo vai ser pesado, né? Mas o Senhor, Ele anuncia antes, porque Ele avisa aos seus amigos, e nós fomos feitos amigos de Deus.
amigos de Deus, Ele nos faz saber com antecedência que o juízo virá. E nós temos que anunciar, porque aquele que crê e se arrepender, ele será salvo. Aquele que clamar por Jesus Cristo será salvo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo a última hora. Ainda não chegou essa treva, essa escuridão que vai ser assolada para o mundo. E verdadeiramente vai ser terrível. Mas o Senhor sempre anunciou. Quando teve ali a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Deus avisou Abraão, Abraão intercedeu pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, e foi lá, e o seu sobrinho e a sua família foi liberta. E Ló anunciou para os seus genros ali, né? Falou, olha, vai vir um juízo, e as pessoas zombaram dele. Meus irmãos, olha, não desanime nessa última hora, anuncie a palavra, seja persistente até o final. Creia que o Senhor é poderoso para curar, para salvar e para libertar e para nos batizar com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra e que seja um renovo, né? E que nós possamos trazer essa palavra para o mundo que precisa tanto ouvir isso e se arrepender. Amém? Vamos ficar de pé e vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra poderosa para o nosso coração essa manhã. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir o presbítero Raudinei ministrando a palavra de Deus, nós sempre recebemos da parte de Deus alguma coisa que nos lembra da pessoa mais maravilhosa que já passou pela nossa vida e continua, a pessoa de Jesus. Nessa manhã Jesus fez um convite para o seu coração. O primeiro deles é que você não precisa estar vendo Jesus para Ele estar vendo você. Não é? Você não precisa estar vendo Jesus para Ele estar vendo você. E aliás, graças a Deus, que Jesus nos vê primeiro do que nós o vemos. Talvez você esteja passando por um problema muito grande na sua vida. Talvez tem a palavra no inglês é bothered, né? Você tem se incomodado com isso. Mas incômodo é pouco às vezes. Talvez o que tenha acontecido na verdade é que você tem chorado por isso. Você tem se desesperado por essa situação. E você fala, Senhor, ninguém me vê. Ninguém olha para mim. Ninguém sabe o que eu realmente estou passando. Todas as pessoas que ajudaram aquele cego que era mendigo antes daquele dia, podem até ter tentado fazer alguma coisa para ele, mas ninguém resolveu o problema. E sabe de uma coisa? Eu não sei se você já lidou com alguém com depressão. Mas quando você lida com alguém com depressão, a pessoa com depressão, ela rejeita. Você pode falar o que você quiser para a pessoa depressiva. Ela fala assim, você não entende. Você não sabe o que eu estou passando. E o pior problema da depressão é que a pessoa não se sente vista. Você pode fazer o que você quiser. Ela fala assim, você não entende, você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Jesus sabe o que você está passando. Jesus te entende. Jesus sabe que você sofre e que lhe dói o sofrimento. É uma dor no corpo. Eu acho isso também muito, muito interessante. Que no momento da cura, a coisa ficou pior. Não é? Já não basta eu estar me sentindo assim, eu tenho que ainda ser humilhado. Poxa, eu já sofri gente que me deu rasteira porque eu era cego. Eu já ouvi gente reclamando do meu cheiro. Mas o cara passa um negócio no meu olho e ainda fala assim, vai lavar? Poxa, já não basta a humilhação que eu passo todo dia, ainda tem que ouvir uma dessa, não é? E é isso aí que o pastor Raul falou, não explicou não. Olha, vai lá porque não, vai lá lavar. Só que na hora que ele lavou tinha cura. Aleluia. Só que na hora que ele lavou tinha transformação. Aleluia. Só que na hora que ele lavou a vida dele mudou. Ei, a exposição do momento do apelo é o barro nos seus olhos.
Mas quando você chegar aqui na frente, que é o tanque, Ele vai lavar. Aleluia. Ele vai lavar e você vai enxergar. E você vai ver. E a vida vai mudar. E o sabor vai ser diferente. Até a coragem que você nunca teve para falar com os fariseus, você vai ganhar. Eles chegaram para uma deles e falaram assim: escuta, por que vocês não aceitam logo ele? Vocês estão fazendo tanta pergunta, vocês querem seguir ele também? Os pais ficaram com medo. Falaram: pergunta para ele é grandinho. Mas a última interação desse cego foi com Jesus. Aí Jesus perguntou para ele, falou assim: o que você acha desse homem que curou você? Aí esse homem é o Messias. Você crê que ele é o enviado? Ele falou: eu creio. Quem é ele? Não é? O que você diz desse homem? Quem é ele para que eu creia? É esse que fala com você. Olha, um dia nós vamos ver face a face aquele que nos curou. Aleluia. Um dia nós vamos olhar para ele. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos falar: foi o Senhor que me curou. Aleluia. Foi o Senhor que tocou a minha vida e me transformou. Mas hoje é o dia dele limpar seus olhos. Cadê você? Que precisa ter os olhos limpos hoje. Ele já passou e já expôs você. Você está exposto. O cego não via que ele estava com a cara de sujo de barro, mas todo mundo via. Você sabe que no mundo espiritual está todo mundo te vendo com o rosto sujo de barro. Vem aqui limpar. Deixa eu orar por você. Deixa eu, como água do Espírito Santo de Deus hoje, limpar o seu rosto para a glória do nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Cadê você? Para nós orarmos por você. Grande é o Senhor.